Olá a todos, espero que todos estejam bem, né? E essa aula aqui é sobre o simulado do Enem, né? Que foi aplicado semana passada, né? Então tem as questões de matemática 2, né? Para a gente poder estar debatendo, né? Fazendo a resolução dela. Qualquer dúvida que vocês tiverem pode estar postando no mural, né? Ou nos comentários da parte que eu vou estar postando. E aí a gente vai debatendo e vai resolvendo. Eu espero que vocês, né, entendam bem, e a função e o interesse nosso é que vocês tenham um bom entendimento para o que realmente interessa, que é o aplicar a prova do Enem, que vai ser logo mais. Então tá aqui, essa é a primeira questão. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistado que trabalha é. Aí tem aqui as opções. Na parte da resolução, o que é explicado? De acordo com o gráfico, jovens que trabalham por ser aqueles que trabalham e estudam ou somente trabalham. Temos que somar os percentuais desses dois grupos. Então essa questão, qual que é a pegada? Ela tem uma certa pegadinha. A pegadinha qual é? A pegadinha é em questão da pergunta. Qual é a pergunta que foi feita nesse caso? A pergunta tem todo esse texto. Eu sei que é complicado a gente fazer uma prova de matemática e ter um texto enorme, mas o que importa é que tem que fazer uma leitura dinâmica. Treinem bastante leitura dinâmica, né? Fazer uma leitura dinâmica e pegar o ponto principal da questão. Então, qual é o ponto principal da questão? De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é. Então, essa é a chave da questão. Ele quer saber o número de jovens que trabalham, mas a questão está em porcentagem. Jovens em atividades entre 15 a 29 anos, e aí está dando em porcentagem. 21,6% somente estuda, 3,6% trabalha e estuda, 42,2% somente trabalha, 19,6% não trabalha nem estuda. Então a questão é os trabalhadores, os estudantes trabalhadores. Então, se vocês forem ver aqui, só tem duas porcentagens que trabalha. 13,6 e 45,2. Então, você tem que somar só a parte que trabalha, que é a questão, que está sendo pedida nesse formulário aqui. Então, o que tem que fazer? Se é a parte que trabalha, aí vocês vão ter que fazer. Opa, deixa eu colocar aqui no lápis. Aqui. O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que fazer a soma de 13,6 mais 45,2, que vai dar 58%. Como a gente chegou a ver nas aulas passadas, 58%. Então é 58,8 por 100 de 363 mil alunos. Então lembra da regrinha que eu ensinei para vocês, né? Se vocês pegam 58,8 de 363 mil, simplesmente é uma multiplicação direta. E aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer, eu vou colocar aqui na parte de cima. Vocês vão ter que fazer 58,8 dividido por 100 vezes 363 mil, transformar em fração. Na multiplicação, vocês aplicam a multiplicação direta. 58,8 vezes
363.100 vezes 1. Nisso daí, o que que vai dar? Vocês vão fazer 58,8 vezes 363.000 vai dar 21.344. Opa. 4.000. Aqui ficou muito apertado. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui embaixo. Aí vocês, o que que vai estar fazendo? Vai ficar 21. Vamos lá. 21, 3, 4, 4, 4, 0, 0. Dividido por 100 vezes 1, 100. Certo? Aí, esse resultado divide por 100. Tá na fração. Dividindo por 100 vai dar 213, 4, 4, 4. Então vai dar 213.444. Então, com esse cálculo que a gente fez, a gente chega em qual questão? Na C. Resposta C. É a resposta correta. Essa é uma forma que eu acho mais fácil. Vocês também podem estar fazendo também, né? Assim como está na resolução. Geralmente dividido por 100, 50, vocês podem fazer 58, né? Vocês podem fazer aqui direto aqui o 58 dividido por 100, que vai dar 0,588 vezes 363.000, que vai dar o mesmo valor, 213,44. Há várias formas de se fazer, aí vocês verem o que vocês acham mais fácil. O importante é a prática, né? Vocês se identificam a forma mais fácil de entendimento e pratica bastante. Vamos lá, segunda questão. A segunda questão já é uma questão que vocês têm que entender sobre medida, né? O interessante é fazer tá preparado com as medidas, com tabela de medidas, né? Que vocês aprenderam na escola, dar uma revisada, pegar uma tabela de medidas, que aí tem todo um sistema de conversão. E aí, só que nessa questão, trabalha com notação científica. Nosso querido professor Straker, ele deu, né, uma aula sobre notação científica. Aí é bom estar bem alinhado com essa aula, que aí ajuda no entendimento desse exercício. Né? Esse exercício, vamos lá para a leitura, para a gente extrair o que realmente interessa desse texto. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Austrália, produziram miniaturas de objetos em impressora 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre o tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milésima parte de 1 metro. Usando notação científica, qual é a representação de comprimento dessa miniatura em metro? Então, você lendo todo esse texto, o que realmente interessa de todo esse texto? Essa parte aqui é o que realmente interessa. O que está sendo pedido aqui? O que está sendo pedido aqui é a questão da conversão. O que ele está querendo? Está querendo transformar micrômetro em metro.
Então aí é a parte que tem que ter bastante conhecimento do que é micrômetro, o que é metro, o que é centímetro, centímetros. Aí vocês têm que estarem estudando a tabela para vocês poderem tá se habituando às medidas. É bom estar tendo um estudo legal sobre medidas e aproveitando bem a aula de notação científica. Então, né, aqui na solução, o que explica? Nesta questão sobre unidade de medida, precisamos fazer uma conversão de micrômetro para metros, é o que está pedindo na questão. Micrômetro é um prefixo do Sistema Internacional de Unidade, denotando um fator de 10,6. Então, o micrômetro ele é representado em 10 a menos 6. 1 milésimo. O símbolo para este é como se diz, esse símbolo grego, acho que se eu não me engano é mi, né? Eu não me recordo muito bem, mas é um símbolo grego. Aqui tem a fonte da informação do símbolo para vocês estudarem esse símbolo por curiosidade. É interessante também estar por dentro dos símbolos grego, que é muito usado nas unidades. E aí, qual que é o cálculo? Aqui mesmo fala que é 100 de 100 micrômetros, né? De 100 micrômetros para milésimo, para o milésimo. A representação milesimal que está sendo dada aqui, que é o micro, que é o prefixo que está sendo dado aqui, né? Ó, o macro é um prefixo do Sistema Internacional da Unidade de Notação, um fator de 10 a menos 6. Então, qual que é a representação do milésimo? 10 a menos 6. Então, vocês têm que pegar o 100 micrômetro vezes a representação do milesimal. Quantos milesimal multiplica o 10 a menos 6? Então, vocês têm que estar fazendo esse cálculo. Então, teria que ser o 100 que está pedindo vezes a representação milesimal, 10 a menos 6. Aí o que vocês pensam? Poxa, eu vou ter que fazer 100 vezes 10 a menos 6. Tem uma regrinha de matemática que é bem simples. Tudo que é elevado a menos 6, você transforma em fração. Como que você transforma em fração? Fração inversa. Tudo que é elevado a menos 6, que nem aqui, ó, vou colocar aqui acima. 10 a menos 6 é igual à inversão de 10 à sexta. Então, você transformando 10 a menos 6 em fração, você consegue calcular o 100 vezes 10 a menos 6. Então, fazendo essa transformação, vai ficar assim, 100 vezes 1, 10 a sexta. Vocês transformando 100, aí já dá para fazer a multiplicação direta de fração, que vai ser 100 dividido por 10 a sexta. 10 a sexta, na notação científica, qual é a representação que o professor Strecker explicou? 100, vocês pegando a notação, na regra da notação, significa que tem 6 zeros. Então, você vai fazer 1 e 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa seria a igualdade. Então, a gente pegamos e transformamos em uma fração comum. E aí, transformando uma fração comum, a gente pode estar aplicando a simplificação da fração, cortando os zeros equivalentes. Mesma quantidade de zero que corta em cima, corta embaixo. Tem 2 zeros em cima, corta em cima. Tem 2 zeros embaixo, tem que ser igual. Cortou em cima, cortou igual. E aí ficou o que na representação fracionária? Ficou 1, sobrou 1, 2, 3, 4.
Não é isso? 1, 2, 3, 4, 0 que sobrou. Aí, o que acontece? Esse é o resultado de 100 vezes a 10 a menos 6. E em representação fracionária, você pode voltar essa parte de baixo em representação de... Vocês podem voltar isso aqui em representação da forma, né, de notação. Então, quantos zeros tem no 100? 1, 2, 3, 4. Então, vocês podem voltar aqui 10 a quarta. Aí, voltando a 10 a quarta, vocês podem voltar à inversão novamente, né? 1 sobre 10 a quarta é uma inversão. Então, vocês voltam ela. Voltando ela, vai ficar 10 a menos 4, que é a mesma regrinha que a gente fez logo aqui acima. A gente voltou. E aí, como a gente tem que seria a representação de científica de 10 a menos 4, qual que tem 10 a menos 4 na resolução, nas questões, nas opções? Resposta C. Qual que é a resposta certa? A C. 1 vezes 10 a menos 4 é a representação dessa conta que a gente fez para poder chegar na escala em metros. Porque essa aqui é para ter uma resposta em metros. Então, né, essa escala que foi feita com 100 micrômetros de comprimento, né, a representação de 100 micrômetros em comprimento em metros é a resposta C. Próxima questão. Essa questão aqui eu passei nos exercícios para vocês, né? Eu achei interessante pôr ela novamente, né? Só para a gente poder estar praticando também. É uma questão de regra de 3 composta, né? E aí, né, para quem não viu, né, vai estar aprendendo, e quem viu vai estar relembrando, né? Então vamos lá. Durante 11 dias, 15 cavalos consomem 2.200 kg de alfafa. Retirando-se 7 cavalos, 1.280 quilos de alfafa serão consumidas em quantos dias? Então reduziu-se a quantidade de cavalo. Quer saber quantos dias isso daí vai ser consumido? Então aí o que você pensa? Se reduziu a quantidade de cavalo, né, automaticamente, né, aumenta os dias, né? É uma questão de raciocínio lógico, mas a questão do raciocínio lógico tem que representar matematicamente. Então, como que a gente vai representar matematicamente esse raciocínio lógico? Então, vamos lá. Relacionando as grandezas. Primeiro passo, a gente sempre tem que separar grandeza de base de grandeza. Cavalo fica com o resultado de cavalo, dias com dias e alfafa com alfafa. Essa seria a representação. E aí o que acontece? Quando o número de cavalo diminui, o número de dias aumenta. Logo, as grandezas de cavalos e dias são inversamente proporcionais. Então o que acontece? O 8 e 15, que aí você separando como frações, essas frações elas podem estar se multiplicando diretamente. É uma regrinha que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores. Isso aqui vocês podem pegar e estar fazendo a multiplicação diretamente. Mas tem essa parte da inversão, que é o 8, 15, porque é inverso. Quando a quantidade de alfafa diminui, o número de dias também diminui. Então, logo a grandeza de alfafa e dias são diretamente proporcionais. Então, aqui nessa parte aqui não vai haver inversão. Então, o que acontece? Aqui os dias aumentam, aqui o consumo diminui
E aqui, no caso aqui diminui. Né? 15 foi para o 8. Então aqui diminuiu. Aqui se aumenta e aqui aumenta também. Então aqui é uma forma de vocês se organizarem para ver quais que ficam no mesmo sentido. Né? Aí fazendo a regra de 3 composta, temos, aí aqui tem toda a resolução do cálculo. Né? 11 dividido por x é igual a 12 dividido por 15 vezes, aí tem aqui a fração, a multiplicação direta de fração. E aí fazendo todo o cálculo de equação de primeiro grau, a gente chegamos no resultado de 12. Então aqui, para ficar melhor organizado, né, como é que foi, para ficar melhor explícito, como é que foi? O x igual a 8, 15 vezes 2200 dividido por 12, 80. Aqui pode cortar, né? Aqui a gente corta e aqui é o 8. Isso mesmo, aqui é o 8. Então seria essa questão, montaria esse tipo de equação de primeiro grau. A gente fazendo todo o processo de equação de segundo grau, a gente chegamos a 12 dias. Né? Então, se vocês forem observar aqui, o 11 e 11x, setinha para baixo. O 222 aqui, vem para cá. E o 8 aqui, vem para cá. Então aí é uma forma de a gente estar vendo, né, se organizando de forma, né, uma forma de a gente entender melhor o que acontece. Mas na verdade é essa fórmula de equação aqui que a gente acaba montando para poder estar resolvendo, né? Porque aí, nesse caso aqui, o que acontece? O 8,15 ele acaba invertendo 8 sobre 15 e acaba ficando com 222,0. Nessa parte de cima aqui, a gente pode ver aqui, ficou aqui, em cima e para baixo. E aí nessa outra parte aqui, para baixo, para baixo. E aqui o 11x 8,15. E aí a gente fez a parte da reversão. Qualquer dúvida, né, que vocês não tenham entendido alguma questão, posta no grupo, né? Essa questão aí tem uma aula, foi dada em uma aula, né? Eu achei interessante, tá passando ela para vocês estar fazendo um simulado, né? Uma questão bem interessante de estar sendo feita. Uma dica que eu gostaria de estar passando para vocês, que vocês estão prestes a fazer o teste do Enem, que vocês veem qual é a aptidão que vocês tiveram no ensino médio, procuram fazer uma pesquisa em que profissão se encaixa melhor a aptidão que vocês tiveram no ensino médio, né? Tipo assim, vocês foram muito bem em tal disciplina, então procure uma aula que vocês dominaram no ensino médio. Isso faz vocês terem menos dificuldade na faculdade. Quando chega na faculdade, você dá uma continuidade no ponto que você é forte, que vocês foram fortes no ensino médio, ajuda vocês a sofrerem menos para estar estudando na faculdade. Então procura estar tentando escolher uma profissão que bata com o forte do ensino médio que vocês tiveram, né? Outra coisa, de repente você tem um sonho de ter uma profissão, mas procurar pré-requisitos para essa profissão. Tem aquela profissão que às vezes qual é o pré-requisito? Tipo assim, eu quero me formar em engenharia. Então, qual é o pré-requisitos que você tem que ter para ser um engenheiro? Qual é o pré-requisitos que você precisa ter para fazer uma faculdade
de medicina, qual pré-requisitos que você tem que ter de domínio para fazer uma faculdade de pedagogia, porque foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei na faculdade e eu não tinha pré-requisitos, no meu caso da engenharia, mas mesmo que a gente escolha uma profissão que a gente não tem pré-requisitos, que nem no meu caso eu não tinha técnico em mecânica, eu não tinha técnico em química, eu não tinha técnico em eletrônica, então aí chega na hora, dificultou, mas não é impossível. Eu não tive técnico nenhum, só tive mais dificuldade, mas dificuldades que podem ser superadas. Então fica essa dica para vocês. Mesmo que vocês escolham uma profissão que vocês não tenham pré-requisito, não tem problema. Que é o meu caso, não é impossível, mas é de grande facilidade que a gente, né, tenha um pré-requisito, faça um estudo antes da profissão. Que nem no meu caso, eu escolhi engenharia mecânica. Então, engenharia mecânica, o interessante era eu já estar fazendo o ensino médio e técnico em mecânica. Né? Ah, eu quero ser engenheiro químico, então seria interessante ter um técnico em engenharia química. Né? Ah, eu quero ser professor de matemática, então é bom que você seja bom de matemática. Se não é, não tem problema, é superação. Ah, eu quero ser pedagogo, né? Quero fazer faculdade de pedagogia, né? Então você tem que ter bastante, né, desenvoltura, falar bem, conversar bem, entendeu? Prender a atenção das pessoas. E aí não tem problema. Se você não é uma pessoa tímida, não tem problema. Procura trabalhar para superar esse problema. E aí fica a dica para vocês. Aí nas próximas aulas a gente vamos tá fazendo uma revisão de tudo que foi passado para vocês chegarem forte, né, para a prova do Enem. Né, um grande abraço a todos. Né, qualquer dúvida, postem aí, comentem. Algum exercício em especial que vocês querem tirar dúvida, manda para mim. Manda pro professor Straker que a gente dá uma dedicação especial para tirar a dúvida sobre as questões, porque não importa voltar, o que importa é resolver, o mais importante é tirar a dúvida. Muito importante é tirar a dúvida, não tem problema. Eu, Straker, tá aqui para ajudar vocês a não carregar essa dúvida e não chegar com dúvida no Enem. Um grande abraço, né, e até a próxima.